Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao canal Cleartes Crochê. Hoje nós vamos dar início a mais um novo projeto, né? Que eu tenho preparado para vocês, certo? Vai ser umas capinhas de celular com um personagenzinho, né? Ao decorrer do nosso passo a passo, aí eu vou falando para vocês. Hoje nós vamos começar com a bolsinha, nós vamos fazer o que chama case, né? Que é a bolsinha onde coloca o celular, tá? Com o passar dos dias, nós vamos fazendo no caso, os bichinhos, que é para colocar, né, nessas bolsinhas, tá? Então, hoje nós vamos dar início com a bolsinha. Para essa aula de hoje, eu vou utilizar o marcador de ponto, a agulha número 2, deixa eu ver se foca, número 2, tesoura para arremate, e este barbante aqui, se eu não me engano, é um barbante número 2, tá? Porque esse barbante aqui eu ganhei, e assim, não tem uma embalagem mais, faz um tempinho, mas eu acredito que seja o número 2. Ele corresponde a uma linha tipo Charme, né? Tipo amigurumi, que é mais grossinha. Ou então até a Anne mesmo. Mas eu acredito que vai ficar um pouco menor, tá certo? Então, vamos dar início à nossa aula e que Deus nos ajude. Bom, vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico. Anel mágico não. Um Ezinho, né? Um anel mágico, a gente começa outros trabalhos. A gente vai fazer um Ezinho, né? Aqui. E vamos fazer 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 24 correntinhas, certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. Não, essa aqui foi a última. Deixa eu ver, tá focando aqui. Essa foi a última correntinha. Então, a gente vai nessa segunda aqui e vamos fazer um ponto baixo. Certo? Então, nós vamos... Aqui iniciamos, né? Um ponto baixo e vamos fazer 22. Vamos contar 22 pontos baixos e voltamos. Pronto, fizemos aqui 22 pontos baixos. Aqui tá focando mais. E sobrou um pontinho aqui no final, é onde nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. 1, 2 e 3, certo? Pra gente dar aquela volta na carreira, né? E vamos começar agora do outro lado. Nós vamos fazer no próximo ponto um ponto baixo. E assim nós vamos seguindo, fazendo 21 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui. Aqui a gente já vai escondendo, tá vendo? A linha que foi do início, certo? A gente já vai escondendo. No caso, eu vou fazer aqui 22 pontos baixos. Quando chegar no final, eu volto pra gente finalizar essa carreira. Pronto, fiz aqui, né, os 21 pontos baixos. E nesse último, nós vamos fazer um aumento. Aqui, peraí. Um aumento. E aí, nós vamos botar o nosso marcador. Quando terminar esse aumento, nós colocamos o marcador, certo? Para não se perder. Ficando assim, certo? Vamos para a próxima carreira, né? Ou seja, a segunda carreira. Nós vamos começar com um aumento. Deixa eu ver aqui. Fazemos um aumento no primeiro ponto.
2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos fazer agora 21 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer aqui os 21 e volto com você. Pronto, fizemos aqui 21 pontos baixos. Agora nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos. Aí no próximo ponto, deixa eu ver como tá apertadinho aqui, né? No próximo ponto, um aumento. 2 e 3 aumentos. E aqui nós vamos seguir fazendo novamente 21 pontos baixos, que é onde nós vamos chegar no marcador, e aí voltamos. Antes de chegar no marcador, né? Vamos fazer os 21 e voltamos. Pronto, fiz aqui os 21 pontos baixos. Agora vou tirar o marcador e vamos fazer 2 aumentos. 2 aumentos de ponto baixo. Primeiro aumento. E segundo aumento. E vamos botar novamente o marcador, né, pra gente não se perder. Certo? Olha, eu não tô falando pra vocês quanto a gente tá ficando de número de pontos, né? Vou atualizar pra vocês agora. A primeira carreira nós ficamos com 22 pontos baixos. Aliás, na primeira carreira nós ficamos com 48 pontos baixos. Nessa segunda carreira, que foi aumento, 21 ponto baixo, 3 aumento, 21 ponto baixo e 2 aumentos. Ficamos com 54, certo? Nessa terceira carreira, nós vamos fazer um aumento, vamos começar com um aumento novamente. Gente, ignore a zoada externa, tá? Meu passarinho, a zoada da rua, porque é impossível ficar em silêncio total. Bom, iniciei com o aumento, agora vou fazer 24 pontos baixos. 1, 2. Eu vou fazer aqui os 24 pontos baixos e volto com vocês. Pronto, fiz aqui os 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer novamente 3 aumentos. 1, 2 e 3. 3 aumentos, certo? E agora vamos fazer novamente 24 pontos baixos. E no final fazemos mais 2 aumentos. E nessa carreira nós vamos ficar com 60 pontos baixos. Vamos fazer e quando chegar no marcador nós voltamos. Pronto, fiz aqui, né, os 24 pontos baixos. E no final fiz 2 aumentos, fiquei aqui com 60 pontos baixos. Essa foi a terceira carreira. Nessa quarta carreira, nós vamos fazer só ponto sobre ponto, só pontos baixos. Ou seja, 60 pontos baixos. Vou fazer minha carreira todinha, quando chegar no marcador eu volto. Pronto, fiz aqui, né, a quarta carreira só de 60 pontos baixos. Certo? E agora vamos para a quinta. A quinta nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar assim. Fazendo uma corrente. Pula um ponto de base. Deixa eu ver aqui. Viu? Pula um ponto de base. No próximo ponto, um ponto baixo. Agora vamos fazer carreiras em espiral. Faz uma corrente. Pula um ponto de base. No outro ponto, nós fazemos um ponto baixo. E isso a gente vai fazer a carreira toda. Faz uma corrente, pula um ponto de base e fazemos um ponto baixo. Certo? Esse, vamos dizer que é o nosso ponto fantasia. Faz uma corrente, pula um ponto, vai no próximo ponto de base. Faz uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, um ponto baixo. Certo? Vai ficando assim. Vou fazer essa carreira todinha. Quando chegar no marcador, nós voltamos. E nesta carreira, nós vamos ficar com os mesmos 60 pontos. Por quê? Porque no lugar do ponto que a gente pula, a gente faz uma corrente. Então, a gente fica com um ponto. Da mesma forma. Vamos fazer quando chegar no marcador, nós voltamos.
Pronto, fiz aqui, né, a carreira de uma correntinha, pula um ponto baixo, né? Fiz a carreira todo dia, tá vendo que já tá fechando a nossa bolsinha do celular, tá? Essa foi a quinta carreira. Nós, nessa sexta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, certo? A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Esse que a gente fez o ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. Esse que a gente fez a correntinha, a gente faz um ponto baixo novamente. Então, ela vai ser, todos os pontos vai ser pontos baixos, certo? Vou fazer ponto baixo tanto no lugar onde eu fiz a correntinha, quanto no que eu fiz ponto baixo. Então, essa carreira vai ser 60 pontos baixos, certo? Não, sem pular nem nada. Vamos fazer e voltamos. Pronto, cheguei aqui no marcador, tá vendo? E ela vai ficando assim. Nós vamos fazer agora a carreira só em espiral, né? Espiral, não sei como é que chama. Só carreiras circulares, certo? Então, terminei aqui, essa só foi toda de pontos baixos. Nessa próxima carreira, que será a sétima, né? Vamos fazer novamente como a gente fez a quinta. Uma correntinha, pula um ponto de base, no outro um ponto baixo. E nós vamos fazer assim alternadamente. Uma carreira dessa forma, uma correntinha, pula um ponto baixo. Uma correntinha, pula um ponto baixo. Vamos fazer a sétima carreira assim. Quando for a oitava, só pontos baixos. A nona, uma correntinha, pula um ponto baixo e um ponto baixo no próximo ponto. As carreiras ímpares vai ser dessa forma. As carreiras pares vai ser só pontos baixos. E nós vamos fazer dessa forma até chegar na carreira 48, certo? Quando eu fizer todas as minhas carreiras, chegar na carreira 48, eu volto com vocês. Não arrematem a linha. A gente vai dar continuidade, certo? Vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Pronto, voltei aqui com vocês, tá vendo? Fiz aqui. Eu não fiz só 48, porque como meu celular ficou maior do que a casinha, eu fiz 52 carreiras, certo? Fiz aqui 52 carreiras do modo que eu falei para vocês, tá? Então, aí eu medi. Caso o celular de vocês sejam menores, você só experimentar. Ele tem que ficar desaparecendo o celular, ou então ficar bem rente mesmo com a carreira, né? Nem passando, nem faltando muito também, para não ficar isso aqui mole, tá? Vocês medem com o celular de vocês, ou com o celular, se for fazer para vender, você pede a cliente para que meça a altura, né? No caso, o comprimento do celular, para poder fazer conforme o celular que você, né, for utilizar. Bom, aí eu terminei aqui, certo? Se você terminar em qualquer parte do meio, aí você anda os mesmos pontos até chegar do ladinho para a gente fazer a alça, certo? Então, vamos fazer aqui. Aqui, deixa eu ver, tá focando. Aí, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. Viro o trabalho. Deixa eu virar para esse lado que fica melhor. Viro o trabalho e faço novamente. Um no mesmo ponto e outro no próximo ponto. Viro novamente o trabalho. Esse vai ser o nosso trabalho, certo? Faço 2 pontos baixos e viro. Faço 2 pontos baixos e viro. E essa vai ser a nossa alça. Deixa eu colocar aqui bem certinho. Essa vai ser a nossa alça da capinha do celular. Vai ficando assim, dessa espessura, né? Dessa largura, no caso. Então, eu vou fazer dessa forma, né? Faço, viro. Até dessa vez a gente não vai contar
com o número de carreiras, nós vamos contar com centímetros. Eu vou fazer 110 centímetros de alça, certo? Quando eu fizer tudinho, eu volto com vocês para a gente colocar do outro lado, ok? Então, vamos fazer dessa forma. Não precisa fazer corrente, nada. Só basta virar, faço o ponto baixo no mesmo ponto. E no próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Ok? Vira, vai virando, 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 até dar 110 centímetros de comprimento. Pronto, voltei aqui com vocês, né? Fiz a minha alcinha, como eu falei pra vocês. Uma coisa que eu quero dar uma dica pra vocês. Eu falei pra vocês fazerem 110 centímetros de comprimento da alça, mas vai de pessoa para pessoa. Porque eu estava olhando e 110 vai ficar para assim, tipo um adulto. Se for para criança, você faz menos, entendeu? Porque como é uma bolsinha que vai ter um bichinho, vai chamar muita atenção das crianças. Então, se fizer um comprimento de 110 centímetros, vai ficar muito grande, vai ficar batendo na perna da criança, dependendo da criança, tá? Então, é bom vocês verem isso também. Para quem será? Quem é seu público, né? Para você vender. Ou então você faz com alças pequenas e com alças grandes, né? Porque, e outra coisa, se vão usar no corpo, se vão usar segurando na mão, você tem que saber, se for para pronta entrega, o que é que sairia mais. Eu acho que fazendo com alça grande, sai mais futuro, porque você, assim, para uma criança pode dar um nozinho e diminuir a alça. E para adulto usar alça normal, fica a critério de vocês. Eu fiz aqui 85 centímetros só, certo? Porque eu acredito que até 85 centímetros vai dar para uma pessoa adulta usar. Não precisa ser lá embaixo, chegando na perna, a altura da bolsa. Pode ser menor, né? Então, eu fiz aqui 85 centímetros. Agora, nós vamos emendar com o outro lado, certo? Olha, aqui nós temos 60 pontos, certo? Menos 4, por que menos 4? Porque é 2 da alcinha do lado de cá e 2 da alcinha do lado de cá, fica 56. Você dividindo para um lado e para outro dá 28 pontos, certo? 28 para um lado, 28 para o outro. 2 aqui, 2 aqui, vai dar os 60. Então, eu contei o meu aqui, né, meus 28, e nós vamos fazer o seguinte para emendar. Bom, terminamos assim, certo? Nossa alça. Então, o que é que eu vou fazer? No último ponto, eu vou entrar com minha agulha, vou aqui do outro lado, certo? Já tá marcado aqui. Vou entrar, laço a linha, passo por dentro dessa aqui da alça, vai ficar 2 linhas, e eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu entro novamente, entro aqui no outro próximo ponto, e faço da mesma forma. Puxo a linha, passo pela alça da alça, né? No caso, a alcinha da alça, a correntinha da alça, laço e faço outro ponto baixo para prender, certo? No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo para a gente arrematar nossa linha. Vamos cortar, certo? E arrematar. Aí, aqui você depois esconde a linha, dá um pinguinho de cola para não estar aparecendo. E assim vai ficar a nossa alça, certo? Olha bem para ver se ela não vai ficar revirando, né? Assim, ó, tá vendo? A minha não ficou, porque eu desvirei ela todinha para ela ficar certinha, para colocar do outro lado, certo? Pronto, voltei aqui. Vamos fazer agora a abinha, que é para fechar a nossa bolsinha. Bom, como eu falei para vocês, aqui tem 28 pontos baixos. Então,
Como a nossa abinha vai conter 9 pontos baixos, vai ficar uma conta, não vai ficar uma conta exata. Então, o que foi que eu fiz? Eu contei aqui 9 pontos baixos e vou amarrar a minha linha aqui, certo? Pra gente começar a fazer. Amarro minha linha, vou amarrar para ficar bem seguro, certo? Para não soltar. Precisa dar dois não, acho que um nó só dá. E aqui você já vai escondendo a pontinha, certo? Você dá um nó, aí você entra no mesmo ponto, laça e faz uma correntinha. Aliás, aí você faz a correntinha. No mesmo ponto, você faz um ponto baixo. Aí no próximo ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Vai ser de 9 pontos a nossa casinha. Aí aqui vai sobrar 10. Por causa de um pontinho só, não vai dar diferença na sua bolsinha, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer até a carreira 13, ou seja, 13 carreiras só de pontos baixos, indo e voltando, sem fazer correntinha, aumento, nada, nem diminuição, nada. Vou fazer 13 carreiras e volto com vocês. Quando eu chegar na 13ª carreira, com 9 pontos baixos, indo e voltando, eu volto aqui com vocês. Pronto, fiz aqui, né, as 13 carreiras, ficando assim. Agora, vamos arrematar, né, nossa linha. E depois escondê-la. Aqui. Depois eu vou escondê-la. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui, não que ele fique assim, certo? Não é para ficar assim, a gente bota um pouquinho mais altinho, assim, mais ou menos, tá vendo? Ó, aqui do lado. A gente vai e faz assim, mede assim. E vamos colocar esse botão de pressão, certo? Eu vou tirar um aqui, tá vendo? Quem quiser botar outro, pode colocar. Eu vou colocar esse, tá vendo? Deixa eu botar aqui na mão para vocês verem. Para casar. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ele se chama colchete de pressão, 7 milímetros. Certo? Então, a gente vai costurar com linha. Tá vendo? Esse aqui é o de baixo. Deixa eu ver se foca. Esse é o de baixo e esse é o de cima. Tá vendo que esse de cima, ele tem, ó, a aberturinha para esse de baixo casar, certo? Então, nós vamos costurar primeiro este de baixo, tá? Tem aqui, ó, os furinhos ao lado, para quem não conhece, né? Porque muita gente já conhece. Onde a gente vai costurar com linha de costura mesmo, certo? A gente mede aqui, vê, mais ou menos, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª carreira, deixa eu ver se fica bom assim. 5, na 6ª carreira. Costura aqui bem no meinho. Quem quiser contar, também pode contar, como tem 28, você divide por 2, dá 14, aí você conta 14 de um lado e 14 do outro, para ficar bem certinho, certo? Então, eu vou costurar aqui. Primeiro, eu vou entrar por dentro, por quê? Porque a gente dá um nozinho na linha, né? Para não ficar aparecendo. E saio, tá vendo aqui, ó? Num dos buraquinhos. Entro no próximo, saio lá dentro. Aqui. Aí.
Entro no próximo, cuidado para não se furar, né? Porque como a gente segura, né, com o dedo, não é nesse, é nesse aqui. Aí eu entro em um, saio em outro, entro em um, saio em outro. Aqui, ó. Fica saindo do foco. Pronto, e assim a gente vai costurando, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma. Entro num buraquinho, saio no outro. E assim a gente costura até ficar bem presinho. Certo? Eu vou colocar aqui o meu, terminar a costura e volto com vocês. Pronto, coloquei aqui, tá vendo como fica? Bem discretinho. Agora vamos colocar o de cima, que é para casar, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos contar 1, 2, 3, 4, na quinta carreira, vai ser na quinta carreira. E contar 1, 2, 3, 4, aí no quinto ponto, quinta carreira e quinto ponto, para ficar bem no meinho. E vamos costurar. Igual a gente costurou esse daqui, né? Vamos lá. Aí você sai no buraquinho, entra. Agora só que esse não vai poder passar para o lado de lá. Por quê? Porque senão vai aparecer aqui desse lado, certo? Você vai ter que sair, olha, entrar aqui, cadê o próximo ponto? Você entra no próximo ponto, passa aqui, ó, tá vendo? Entre a linha, tá vendo aqui? Deixa eu ver se dá pra... Porque aí não vai aparecer do outro lado, certo? Puxa, né? E procura o outro buraquinho. Se vocês tiverem uma técnica para costurar melhor, pode fazer do seu jeito, tá? Eu tô fazendo assim porque é o meu jeito de costurar. Aí eu entro aqui no outro buraquinho. É tão pequenininho que às vezes a gente nem enxerga direito. Saio. E entro no próximo ponto. E assim a gente vai costurando. Certo? Sem deixar que a linha mostre do lado de lá. Até porque essa linha, ela é bem parecida, tá vendo? Com quase, acho que é a mesma cor que a linha que eu fiz que eu usei para fazer o crochê, né? Para fazer a bolsinha. Então, mesmo que ela passe para o outro lado, o bom é esse, você colocar uma linha tom sobre tom, porque se passar para o outro lado, não vai dar para aparecer. Então, eu vou costurar a minha aqui e já volto. Pronto, eu coloquei aqui, né? Aí, fiz o arremate da linha, tudinho, agora só é fechar. Certo? Ele vai ficar assim. Agora, o nosso próximo passo vai ser colocar o nosso coelhinho aqui na frente. Eu vou ensinando a vocês, né? Vou contando a carreira e tal, tudinho, e vou mostrando a vocês.